A paz do Senhor Jesus, pastor, meu nome é Matheus Arruda, sou aqui de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Pastor, a minha pergunta é o seguinte: o dízimo, ele tem a mesma validade hoje para o Novo Testamento após a ressurreição de Cristo Jesus? Muito obrigado, pastor, Deus abençoe. Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder responder mais uma vez aqui um dos nossos irmãos. E nessa feita, o nosso irmão Matheus Arruda, de Campo Limpo, São Paulo. Muito obrigado por essa parceria, amizade, carinho com Falando de Bíblia. E hoje, assim como Matheus, existem outros irmãos que enviaram a pergunta muito parecida sobre a questão do dízimo. E o Matheus Arruda faz a pergunta se o dízimo ainda é válido no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Jesus. Falando de Bíblia, eu quero ler dois textos. Um, em Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso de número 15, e depois em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. Se te importares com quem quer que seja, por que não olhas a aparência dos homens? Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? 19. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse, palavras de Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou repetir. Verso de número 21 do capítulo de número 22 do Evangelho escrito por Mateus. Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse, palavra de Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, escrita Lucana, diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Guardando-a, verso 4, não ficava para ti? Ou seja, não é obrigatório. E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhes Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. 9. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Queridos, quando a gente fala de dízimo e de oferta, a gente fala de uma expressão do homem para com Deus. Ok? Em outro vídeo eu falei aqui que nenhum líder religioso já ousou pedir
o comprovante de pagamento mensal da empresa onde você trabalha para conferir se você está sendo fiel no dízimo ou não. Ninguém é doido para fazer isso. Ok? Então, quando a gente fala de dízimo, o primeiro a dizimar, mesmo porque eu tenho algumas confusões com essa palavra, porque a palavra dizimar é a ideia de uma grande matança. Ou seja, eu gosto da questão de quando consagrar ao Senhor, ou devolver ao Senhor, ou ofertar ao Senhor a minha primícia. Separar aquilo que é primário para Deus. Porque tudo que tenho, a maior oferta que eu vou entregar para Deus é a minha vida. E se eu não sou capaz de entregar a minha vida para Deus por completo, eu não serei capaz de liberar outras áreas para que Ele administre. Ok? Por isso, a grande dificuldade de muita gente quanto ao dízimo. Quando Jesus vai chamar os 12 para formar o colégio apostólico, segundo o livro Apóstolos, do reverendo Augustus Nicodemos Lopes, ele vai dizer que ele está remontando a ideia tribal passada, das 12 tribos. E que ele está relembrando ou rememorando algo que ficou no passado, que fora esquecido e que para alguns homens haviam caducado, mas na lei de Deus não. Então, dentro da premissa da escrita do Augusto Nicodemos, eu vou me apoiar para dar uma resposta de que, assim como no Antigo Testamento houve uma ordem para 12 tribos, seus territórios, a questão sacerdotal, a questão do Mishkan, a questão de ordem do culto, a questão das ofertas, tanto que as pessoas hoje têm problema. Algumas pessoas dizem assim, mas a oferta do passado não era como a de hoje. É lógico, se eu trabalho na agricultura e na pecuária como vivia Israel no passado, o que eu ia ofertar? O que eu ia dar de dízimo? Eu ia dar de dízimo da agricultura e da pecuária. Até o pobre tinha que levar ou uma rolinha ou uma medida de farinha, gente. Ninguém podia se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. E mesmo porque os sacerdotes viviam daquilo que era entregue lá no tabernáculo. Ok? Quando Moisés, em Êxodo capítulo 25, pediu uma oferta para criar o tabernáculo, ele pediu uma oferta de ouro, de prata e de bronze. Deus impôs isso a Moisés, pedindo para que o povo trouxesse, e o povo se mostrou tão voluntário que teve uma hora que Moisés mandou parar de trazer ofertas, porque já havia coisa bastante para a construção do tabernáculo. Então isso não é uma novidade. Agora há uma confusão na questão de Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Só que as pessoas acham que o dízimo é uma moeda de troca onde eu vou desafiar o céu. Aonde se Deus não fizer, para que eu dei o dízimo? O dízimo não é obrigatório. O dízimo é uma expressão da gratidão do coração daquele que serve a Deus e que entendeu que tudo que está sobre o seu domínio, na sua mordomia cristã, não é seu, é de Deus, é para a glória de Deus. Então, quando a gente lê Mateus capítulo de número 22, Jesus está sendo argumentado pelos fariseus. Eles mandam os discípulos deles, através dos herodianos, que eram outro partido político, tentar a Jesus mostrando uma moeda. Jesus olha para eles e diz assim, olha, o que está aí na moeda? Qual é a efígie que está aí na inscrição? Aí eles, de César. Então, no verso 21, Jesus diz, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ok? O dízimo não é uma imposição. Lembrando, o dízimo é uma questão de gratidão. O dízimo, aqui para nós, é uma questão de gratidão. Lemos também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, quando Ananias e Safira vendem uma propriedade e eles retêm parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Pedro vai dizer para Ananias, porque mentistes ao Espírito Santo. Verso 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder,
Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Meu irmão, não adianta colocar oferta e dízimo no gasofilácio ou trazer até ao seu líder na frente do púlpito da sua igreja se o teu coração não estiver inteiro, puro no tocante a isso. A grande problemática de muita gente é que ele se utiliza do livre-arbítrio para fazer o que quer, inclusive para tentar a Deus, dentro dos seus arrazoados, dizendo que a igreja está fazendo imposições. A igreja não faz imposição, não. Você doa se você quiser. Se você entende que a obra de Deus ela precisa ser mantida, assim como na antiga aliança, porque as pessoas falam assim, mas o dízimo do antigo era outra coisa, o dízimo do antigo era anual. Você pode fazer um dízimo anual, você pode fazer um dízimo mensal, você pode fazer um dízimo trimestral, um dízimo semanal, o dízimo do dia, depende da sua voluntariedade. Palavra que não quer calar aqui é voluntariedade, não obrigação. Porque a minha oferta, o meu dízimo faz parte do meu culto. Porque a minha vida, muito antes do dinheiro que eu quero colocar lá, ou do que eu vou consagrar ao Senhor, primeiro a maior oferta sou eu. Se eu não estiver inteiro com uma oferta no altar do Senhor ou diante do Senhor, nada é válido. Nada é válido. E aí, respondendo nosso irmão Mateus Arruda, lá de São Paulo, o dízimo, ele continua sendo dízimo. Porque o Velho Testamento e o Novo Testamento se completam. Como dizia John Stott, a Bíblia é toda para o homem todo. Se eu tiro parte da Bíblia, porque eu digo, porque está no Antigo Testamento, eu estou no tempo da graça, então por que você se apoia no Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que na hora dos perigos a gente pega o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que nós fazemos palavras de apoio nas nossas orações, tentando citar Bíblia para Deus na hora das nossas necessidades, como se Deus não soubesse o que está escrito na Bíblia? Só que o problema é, quando eu não tenho coração grato, quando eu não tenho consciência daquilo que Deus faz e daquilo que está à minha volta, eu faço de tudo para não ser alguém contribuinte no reino de Deus. E eu não vou dizer para você que porque você dá, Deus te abençoa. Porque Deus abençoa sem a gente merecer nada. Fôlego de vida. Quanto que tu pagou? Quanto que tu pagaria por isso? Tu não tem dinheiro para pagar por isso, meu irmão. Sua saúde, sua família, seus negócios indo bem. Quanto que você pagaria? Não, é a minha habilidade. Para de bobeira, rapaz. Tudo é a graça de Deus, tudo é o poder de Deus. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Agora a gente acha que pode dobrar Deus porque a gente dá um dízimo, que a gente dá uma oferta, como se Deus fosse o nosso funcionário. Deus não é o nosso funcionário. E eu tenho que ser enérgico para falar com você, porque as pessoas acham que entregar o dízimo é dar dinheiro para pastor, é para deixar o pastor rico. Vamos lá ver no livro Caixa o que estão fazendo com o dinheiro, irmão. Se você entende que o dízimo é parte da vida cristã, se a oferta é parte da vida cristã, faça-o com alegria. Paulo nos ensinou na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama o que dá com alegria. É impossível no plantio de uma igreja, é impossível na história de uma igreja, na sua caminhada, na sua trajetória, nós não sermos dizimistas. É impossível não sermos ofertantes, porque o que mantém, eu não vou chegar lá na Enel ou na Light e falar assim, sou crente e manda luz lá para mim. Deus mandou dizer para vocês mandarem luz lá para mim. Não, eles vão cobrar. Nós estamos isentos de alguns impostos como igreja, mas tem outras coisas que nós temos que pagar. Pedreiro, temos que pagar zelador, temos que pagar a luz, temos que pagar pintores quando tem que fazer, temos que comprar um bom som. Você reclama de tudo, mas gosta de chegar na igreja, ter um banco confortável, um ar-condicionado no dia de calor. Você não quer estar num lugar todo caindo aos pedaços. Você tem até vergonha, se a tua igreja não for confortável, de convidar alguém para ir lá.
Então vamos largar de ser hipócrita? Vamos largar de ser bobinho? Vamos largar de sermos crianças hipócritas? Para dizer que, não, porque é o meu dinheiro que está lá naquele tijolo. Aquele tijolinho lá foi o meu dinheiro. Irmão, deve ser bobo. Ou você faz para Deus, para a glória de Deus, ou você não faz. Melhor que você nem dê. Aí vem o ímpio, que não serve a Deus, que não é membro de igreja, oferta com a maior alegria, Deus o prospera. Deus abençoa a obra das suas mãos. E aí você, como crente, fica nessa luta a vida toda, tentando ficar jogando piadinha para o pastor, colocando problemas na cabeça dos irmãos. Meu irmão, se você entende que a sua vida é uma vida para Deus, tudo que envolve a sua vida, seu relacionamento, sua família, sua área profissional, até o seu dinheiro, é uma forma de você louvar a Deus. Então, não perca a oportunidade de abençoar na obra de Deus, semear na obra de Deus, porque na obra de Deus, dízimo se torna semente. Então, os únicos que têm problema é quem não se resolveu ainda com Deus. E aí eu tenho que lembrar, dai a César o que é de César, Mateus 21, e a Deus o que é de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, eles venderam uma herdade, não precisavam dar o dinheiro, mas depositaram, e aí Pedro desafia, dizendo, não mentiste ao Espírito? O pior não é você mentir a homens, o pior é você mentir para o Espírito. Mentir já é pecado, e mentir para o Espírito Santo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Lembrando que a obra de Deus não funciona sem a expressão da gratidão do nosso coração. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Quero lembrar a você que nós também agora estamos com o Instagram, falando de Bíblia oficial, e você pode nos seguir lá, mandar a sua pergunta por lá, tanto escrita aí ou por vídeo. E aqui nós vamos tentar responder devagarzinho e interagir lá também durante a semana, e a gente vai de mãos dadas, caminhando, falando de Bíblia. Deus abençoe.